a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje temos um episódio curto a comentar um dos recursos que vos deixámos no nosso episódio longo. E estamos a falar em particular do artigo do Gene Wigner. Como é que este cientista ateu ou agnóstico vê a aplicabilidade da matemática às leis da física? Isto é o tema central deste artigo e vamos comentar isto ao longo deste episódio curto. Esperemos que gostem. Aproveito para relembrar que, se a relação da fé com a ciência e a razão é um tema que vos interessa, não deixem de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Ao subscreverem, porem gosto, partilharem e deixarem os vossos comentários, estão a ajudar-nos a divulgar e a continuar este podcast. Partilhem com os vossos amigos ou então com os vossos inimigos. Mas vamos já passar ao episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje vamos ter um episódio curto sobre um dos recursos que recomendámos no nosso episódio sobre a fé, a razão e a ciência. Pronto, basicamente vai ser um episódio sobre o artigo The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Science, do Gene Wigner. Em português, a eficiência irrazoável da matemática nas ciências naturais. Mas quem é este Gene Wigner que escreve este artigo? Bem, o Wigner é um cientista muito importante do século XX. Ele nasceu numa família judia em Budapeste em 1902 e foi um físico e matemático muito importante. Ganhou o Nobel da Física em 1963 e fez contribuições em diversas áreas da física e da matemática, mas em especial, portanto, fez contribuições muito significativas na área da física nuclear e da física de partículas. Tanto quanto conseguimos investigar acerca da vida pessoal dele, e aqui a fonte foi a Wikipédia, ao que parece ele considerava-se ateu ou agnóstico, assim, do ponto de vista religioso. No entanto, este artigo é um artigo que ele escreve em meados do século XX e que nós achamos muito, muito interessante e é bastante conhecido. É uma obra de uma altura da vida dele, em que ele começa a escrever sobre coisas mais filosóficas. E ele aqui vai refletir sobre o papel da matemática nas ciências naturais e em particular na física. Pronto, há muito que se diga, há muito que se pode dizer sobre este artigo. É um artigo extraordinário que recomendamos a leitura. Por acaso nós conseguimos encontrar uma versão bilingue que metemos nas notas e que podem consultar se quiserem. Tem português com o inglês ao lado. Mas passando ao artigo, não vou ler todo, mas vou mais ou menos fazer um esquema do que acontece aqui. Aí comentar um bocadinho. Pronto, e o artigo começa com uma citação do Bertrand Russell, uma citação bastante poética até, de um livro dele chamado Study of Mathematics, portanto o estudo da matemática. E eu aqui achei que seria interessante pegar, portanto ele está a dizer que a matemática tem, quando vista corretamente, tem um género de uma beleza suprema e fria, como a da escultura. E tem uma coisa muito, muito particular, e isto foi o que eu achei mais interessante nesta frase, que é que para se desenvolver não apela a nenhuma parte da nossa natureza fraca. Pronto, isto são as palavras dele. E o que é que ele quer dizer aqui? Quer dizer que nós, quando olhamos para a nossa natureza material, é uma coisa bastante volátil, não é? Volátil na medida em que é passageira, não é? Nós hoje estamos vivos, amanhã podemos não estar. Os objetos à nossa volta também são assim. Eles hoje estão bons, amanhã estão estragados. Mas, no entanto, aquilo que nós descobrimos na matemática são coisas universais, são coisas eternas, são coisas que parece que não estão ligadas a esta natureza frágil e efêmera
à qual nós estamos em parte ligados. E achei interessante este início. Pronto, depois começa o artigo propriamente dito e ele começa com uma história engraçada que eu penso que nós referimos no nosso episódio mais longo, em que conta a história de 2 amigos que tinham sido colegas de escola e um deles vira matemático, estatístico, trabalha em estatística, e o outro trabalha numa área que não tem nada a ver. Eles estão um bocadinho a falar e aquele que trabalha noutra área vai fazendo perguntas e pergunta então o que é que tu fazes e não sei o quê. Então, e ele começa a mostrar-lhe aquele trabalho em estatística. Bem, aqui temos a distribuição gaussiana que eu uso para estudar populações e que tem esta fórmula e eu não sei o quê. E ele diz, mas calma, tu estás a brincar comigo. Como é que essa fórmula pode ter alguma coisa a ver com a população que tu estás a estudar? Epá, não há hipótese, não é? E continua a conversa, ele olha para a fórmula e diz, então e o que é aquele símbolo ali? E o matemático responde, então, aquilo é o π. Então, o que é o π? Bom, o π é o rácio entre o perímetro do círculo e o seu diâmetro. E ele diz, não, tu agora é que eu estou mesmo a ver que estás a brincar comigo. O que é que esse rácio, o que é que o tamanho do perímetro do círculo em relação ao seu diâmetro pode ter a ver com a população? Não brinques comigo. Pronto, e a história acaba aqui e tem um seu quê de engraçado. E ele comenta, a seguir, ele a comentar esta história, ele diz uma coisa que eu achei graça, é que alguém que tenha estudado de facto estatística pode olhar para esta história com algum não é ceticismo a palavra adequada, mas pode pensar, ok, este tipo está a fazer estas perguntas é porque ele não sabe nada de estatística, não é? Ele não estudou. Mas é interessante porque, na verdade, ele tem uma certa razão. Se nós pensarmos, e se a visão que nós temos da matemática, que é simplesmente uma coisa prática e que foi inventada por nós para trabalhar com uma determinada área, é muito estranho como é que coisas que não têm, aparentemente foram construídas em contextos completamente diferentes, como uma delas é a geometria, portanto, que estudares, na qual se estuda estas coisas dos círculos e de onde aparece o π. Portanto, como é que esta área, que aparentemente não tem nada a ver com a estatística, tem esta ligação tão profunda ao ponto do π, que é uma coisa geométrica, aparecer nas equações da estatística? Como é que isto acontece, não é? Pronto, e é partindo um bocadinho daqui que o Wigner vai depois fazer aqui uma série de reflexões. Portanto, ele tem esta primeira reflexão a propósito da matemática e depois tem outra a propósito da física, que também é bastante interessante. O que ele diz é que como é que nós podemos saber, e isto é uma coisa que nós não pensamos sempre, como é que nós podemos saber que quando eu pego nos dados, portanto, eu faço uma teoria em física a partir dos dados que observei, como é que nós sabemos que se eu pegasse num conjunto de dados completamente diferente, como é que nós sabemos que se eu fosse pegar num conjunto de dados completamente diferente, como é que nós sabemos que eu não chegaria a uma teoria também ela completamente diferente daquela que fiz para começar? E ele diz, a verdade é que nós não temos nenhuma evidência que fosse que se eu pegasse num conjunto de dados diferente que fosse chegar à mesma teoria. Nós não temos evidência disso. O que nós vemos é que, ok, se eu tenho uma teoria que funciona e eu vou pondo mais dados e ela continua a funcionar, mas isso nunca nos mostra que se eu pegasse nos dados nos quais não peguei, que a teoria seria a mesma, não é? Não mostra isso. E, no entanto, parece ser algo que nós, enquanto cientistas, às vezes olhamos um bocado para o lado, porque, no fundo, temos esta crença de que as leis que estamos a estudar que são universais. Mas pronto, já estou a saltar um bocadinho à frente. Também não vou ter tempo aqui de ler o artigo todo nem comentar tudo.
Mas é interessante que ele tem estas duas perspectivas. Ele vai tanto pelo lado da matemática e da coerência interna da matemática, como da física e pronto. Então, pegando nisto, ele começa por explicar o que é que ele acha extraordinário o propósito da matemática. E aqui vai um bocadinho em linha com aquela história que contei no início. Portanto, é impressionante como é que, quando desenvolvemos a matemática, portanto, como é que ela começa? Ela, de facto, começa com coisas palpáveis do dia-a-dia, coisas que são mais ou menos óbvias, e começa por aí. Mas, e se ficasse por aí, nós poderíamos dizer que seria uma invenção. Mas o que é interessante é que ela não fica por aí. Portanto, ele começa com coisas óbvias e do dia-a-dia, mas muito rapidamente evolui para domínios completamente abstratos e que não são redutíveis às coisas que nós vemos. E o que é impressionante é que parece que quando um matemático está a provar um teorema, parece que ele não está a inventar, parece que ele está a descobrir algo que existe e ao qual nós temos acesso. E é essa descoberta de algo que existe de facto que explica o facto das coisas serem coerentes entre si. E depois é engraçado porque ele dá aqui um exemplo que eu achei bastante interessante, que é o exemplo dos números complexos. Portanto, os números complexos é o quê? Portanto, nós quando começamos a estudar matemática, nós começamos com os números inteiros, que são as coisas mais óbvias. Depois passamos para os números racionais, para os números irracionais, etc, etc. Até que chegamos a uma altura em que vamos estudar números complexos. E o número complexo é uma coisa que tem uma componente que nós chamamos real e tem outra que chamamos imaginária. E esta componente imaginária não tem nada de observável. Portanto, não, é uma coisa que não dá para ver no nas coisas à nossa volta, não é? E, no entanto, entrando neste domínio dos números complexos e extrapolando para esses números complexos, que lá está, que tem uma parte que aparentemente não teria nenhum contacto com a realidade observável, não é? Pegando nesses números, é possível provar teoremas que vão ter impacto nas coisas observáveis e nas coisas reais. E é impressionante como é que isto acontece. Como é que nós vamos para uma coisa que... Como é que nós podemos... Isto não é fácil de explicar. Como é que nós podemos, com base numa coisa aparentemente inventada que são os números imaginários, provar teoremas que depois, quando vamos ver as consequências deles nas coisas reais e observáveis, elas se verificam? É estranhíssimo, é estranhíssimo. Portanto, e este poder da matemática é uma coisa sobre a qual nós muitas vezes não refletimos. Mas pronto, ele começa por aqui. Acho que é ainda mais interessante é ver o que é que ele diz em concreto no artigo, mas pronto, se quiserem podem ver no link que nós vamos deixar. Depois ele passa para a física. E o que é que tem a física? A física vai partir à descoberta daquilo que se chamam as leis da natureza. E isto é uma coisa completamente completamente absurda se nós pensarmos bem, porque se nós partirmos do princípio que o universo é fruto do acaso, que motivo é que nós temos para acreditar que existem leis da natureza? E ele explica isto aqui. Tem citações, por exemplo, tem aqui uma citação do Schrödinger. O Schrödinger foi outro físico muito importante do século XX, em que ele diz que acha absolutamente miraculoso como é que na complexidade do mundo à nossa volta existem regularidades de eventos que podem ser descobertas. Portanto, isto é uma coisa que na mente de alguém que vê o universo como sendo fruto do acaso, é uma coisa que parece completamente absurda. Absurda, não absurda, mas miraculosa, não é? Porque não teríamos nenhum motivo para acreditar nisso. E outra coisa ainda mais impressionante é que nós não só vemos que estas regularidades existem, como vemos que nós, fruto, nessa visão materialista do mundo, fruto do puro acaso, somos capazes de descobrir. Isso ainda é algo mais miraculoso. E é absolutamente extraordinário. É claro que, pronto, como nós explicámos no nosso episódio, nós, enquanto cristãos, temos
temos uma visão do mundo que faz que é coerente neste sentido, não é? Nós temos bons motivos para acreditar que nós sejamos capazes de descobrir que o universo tem leis e que nós somos capazes para descobrir. Mas numa visão materialista isso não é, não digo que seja impossível, mas não é assim tão simples. E depois ele fala ainda de outro aspecto em relação à física, que é o facto, portanto, ele fala aqui em particular do exemplo do Galileu, e da experiência do Galileu, da conhecida experiência em que ele larga objetos com pesos diferentes do topo da Torre de Pisa e vê que eles caem ao mesmo tempo. E uma crença extraordinária que todos nós temos enquanto cientistas, e que se nós pensarmos bem, nós não temos motivo para acreditar nisto, mas somos obrigados a acreditar nisto, porque se não acreditarmos não conseguimos fazer nada, é que esta experiência do Galileu de largar objetos com pesos diferentes e ver que eles caem ao mesmo tempo, ela assume, nós assumimos no nosso trabalho que as leis que regem essa experiência são exatamente as mesmas e comportam-se da mesma maneira, tanto em Pisa durante o Renascimento, como em Lisboa no século XXI, como na outra ponta do universo, noutro tempo qualquer. Portanto, as leis são válidas em todos os tempos e em todos os lugares. Isto é algo extraordinário. É algo que é difícil de acreditar, não é? Se nós pensarmos bem nisso. E, no entanto, todos os cientistas têm que ter esta convicção de fundo, porque senão não conseguem fazer o trabalho deles. E não só... Ele fala aqui depois de outro aspecto, que é impressionante a simplicidade destas leis. Reparem que, neste exemplo concreto do Galileu, que larga dois objetos com pesos diferentes, o resultado desta experiência poderia depender de uma infinidade de coisas. E aparentemente não depende. Bom, depois há aqui a questão da resistência do ar, mas, em geral, o facto de se poder fazer uma lei tão simples que depende de tão pouca coisa é em si algo extraordinário, porque reparem que o resultado desta experiência não depende do facto de estar a chover ou não. Não depende do facto de ser dentro de uma sala ou na Torre de Pisa. Não depende do facto de quem larga os pesos ser um homem ou uma mulher. Nem sequer depende do facto de poderem ser pessoas diferentes a largar os objetos. São tudo coisas que nós não teríamos a priori motivo para excluir estas explicações. E ele diz que o facto de não depender destas coisas é algo impressionante. E é claro, depois o trabalho do cientista e parte daquilo em que consiste este trabalho é nós conseguirmos precisamente olhar para uma situação e identificar quais é que são os fatores que são relevantes para aquilo que estamos a estudar e quais é que não são. Mas mesmo assim, isto que ele está aqui a dizer, que o facto de ser extraordinário nós podermos ignorar tanta coisa, é algo que não seria óbvio à partida, não é? E pronto, depois ele continua e acho que é interessantíssimo ler isto tudo, e tem várias citações aqui do Schrödinger. E em relação aqui às leis da natureza, como eu estava a dizer, ele diz que não só é extraordinário que existam leis, como ainda mais miraculoso é que nós as consigamos descobrir e compreender. Pois, ele vai refletir ainda mais sobre o papel da matemática na formulação destas leis da natureza. E é impressionante como é que algo que é concebido de forma abstrata, como é a matemática e todas as suas leis que são construídas com base na lógica, e tirando o início dos inícios de forma completamente independente da realidade observável, como é que nós pegamos nisso e isso é a ferramenta adequada para descrever as leis que regem as coisas observáveis do dia a dia. Isto é absolutamente extraordinário. E ele dá aqui um exemplo que é dos exemplos que eu acho mais extraordinários e surpreendentes, que é o exemplo da lei da gravitação, de Newton. E é surpreendente porquê? Porque reparem, nós quando temos
um modelo que é calibrado para bater certo com as observações. Se esse modelo não estiver a descrever o processo de uma forma muito íntima, se calhar não é a palavra certa, de uma forma muito profunda, quando eu aumento a precisão das minhas medidas, eu estaria à espera que as equações mudassem completamente, que as coisas fossem completamente diferentes. E no entanto, não é isso que acontece. Reparem que o exemplo que ele dá é que quando Newton formulou a sua lei da gravidade, a precisão com que se conseguia fazer as medidas com as quais ele formulou essa lei dava um erro de cerca de 4%. Tinha um erro de cerca de 4%. E é impressionante que ele formulou as leis com um erro de cerca de 4%. E essas leis continuaram a ser válidas e continuaram a bater certo com a experiência quando os erros das medições eram inferiores a 0,0001%. Uma precisão extraordinária. Portanto, como é que uma equação que é desenvolvida com erros de 4% continua a ser válida quando a precisão aumenta num valor completamente absurdo? Portanto, isto é algo que nós não vemos em todo o lado. E o facto disto ser assim significa que a equação à qual o Newton chegou por intuição e por observação tem algo de extraordinariamente próximo com a realidade da gravitação. E este facto dela continuar a ser válida é algo que está para lá de todas as expectativas. E pronto, eu queria só aqui terminar com 2 ou 3 reflexões que ele faz e que achei interessante aqui ao longo do artigo. Que ele diz, por exemplo, que é difícil evitar a impressão de que estamos perante um milagre quando a mente humana é capaz de formular uma série de milhares de argumentos juntos sem entrar em contradição. E ele aqui está a falar, em particular, do caso da matemática. Como é que isto é possível? Não é? E fala mais uma vez aqui do milagre da existência das leis da natureza e do facto de nós sermos capazes de os descobrir. Mas, depois diz outra coisa muito interessante, é que quando olhamos para as leis da natureza, as únicas que nós estamos dispostos a aceitar, as leis da física pelo menos, são aquelas que são bonitas. E que é algo também muito estranho, não é? Porque é que as leis que descrevem a realidade à nossa volta teriam que ser bonitas, não é? É algo que acho que vale a pena refletir. Este artigo, sobretudo, mais do que respostas, acho que é muito bom porque ele coloca à nossa frente uma série de questões que nós muitas vezes não nos passam sequer pela cabeça, não é? Nós muitas vezes fazemos o nosso trabalho e não pensamos nas coisas mais profundas que estão por trás e que faz sentido perguntar. Pronto, eu queria terminar este episódio curto aqui com o final do artigo. É engraçada a maneira como ele explica isto. Ele depois dele explicar a visão que ele tem da ciência e da aplicabilidade da matemática à física em particular, e também de outras, ele fala aqui de outros temas também. Mas é interessante a maneira como ele fala. Portanto, ele depois de ter explicado que de facto é estranho numa visão materialista como é que nós podemos sequer assumir que a ciência é possível, não é? E que nós somos capazes de compreender as leis do mundo. Ele diz assim: mas permitam-me terminar num tom mais animador. O milagre da eficiência da linguagem matemática para formular as leis da física é algo que nem entendemos nem merecemos. Deveríamos estar gratos por ele e esperar que continue válido nas pesquisas futuras e que se estenda para o bem ou para o mal, para o nosso prazer ou talvez para o nosso espanto, às amplas áreas do conhecimento. Portanto, ele no fundo ele acaba a dizer isto, não é? Porque é verdade que nessa perspectiva dele, que é ateu e agnóstico, ele não tem não tem os motivos que nós, enquanto cristãos, temos para acreditar no funcionamento da ciência e no funcionamento
e na aplicabilidade da matemática às leis da física. Mas ele reconhece essa aplicabilidade como miraculosa, porque é algo que não tem explicação para ele, e manifesta esta esperança de que, tudo bem, olha, é algo miraculoso, a única coisa que eu posso fazer é ter esperança de que isto continue a ser válido agora e no futuro, e que não só continue a ser válido na física, mas que também tenha aplicabilidade a outras áreas. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Recomendo vivamente que leiam o artigo. Nós encontramos a versão bilingue. Não lemos eu li apenas o original em inglês, não lia a versão portuguesa. Espero que seja boa, mas de qualquer maneira vamos colocar isso à vossa disposição se quiserem ler o artigo. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Esperemos que tenham gostado. E foi mais um episódio curto do Café Ciência e Fé, desta vez a comentarmos o artigo do Wigner. Esperemos que tenham gostado desta forma, deste comentário, à visão que este cientista importantíssimo do século XX tem sobre a aplicabilidade da matemática à física e sobre outros tópicos também. Recomendo vivamente a leitura do artigo. E pronto, ficamos por aqui hoje. Relembro que qualquer dúvida, comentário ou sugestão que tenham, podem deixar o nosso vídeo na plataforma onde nos acompanham ou enviar para os nossos contactos para os contactos que deixámos à disposição nestas plataformas. É sempre bom ter o vosso feedback, porque tentaremos tê-lo em conta nos episódios futuros. Voltaremos em breve com novos temas, sempre para mostrar a harmonia entre estas duas visões do mundo. Até lá, um abraço e fiquem bem.